Um bom jogo proporcionaram aqui Cruzeiro e Flamengo, um jogo digno aí de um mata-mata de oitavas de final da Copa Libertadores. E eu já vou chegar falando aí que o torcedor do Cruzeiro, ou muitos dos torcedores, eles precisam voltar para um lugar em que a gente não está acostumado, que é de jogo grande, de enfrentar um grande adversário. Algumas pessoas analisam o empate do Cruzeiro aqui no Mineirão. É como se o Cruzeiro estivesse enfrentando aí time de Série B, de Série C, de Campeonato Mineiro. Gente, esse tempo aí já ficou em outro tempo, tá? Esse tempo ficou em outro tempo. Até repetir a palavra aí para ver se a turma dá uma ligada aí. Um dos melhores elencos aí da América do Sul. É um grande adversário. E você, num duelo de mata-mata, assim como o Cruzeiro, eu acho, poderia ter saído aqui com a vitória, o Flamengo poderia ter saído com a vitória. Não vou ficar falando de arbitragem, porque o Matheus Henrique podia ter sido expulso ali, não seria nenhum absurdo. A gente não ia ter como falar, nossa, que injustiça. Aí vem a questão lá do Fabrício Bruno, que eu acho até que não tocou realmente no Pedro, mas depois disso vem uma bola parada, né? Uma bola alçada na área em que você vacila novamente. Isso tem sido aí um problema recorrente do Cruzeiro, que o Arthur Jorge, a comissão técnica, eles precisam resolver. Mas, cara, foi um jogo bonito de ver, os dois clubes buscando. Quando você pega um Flamengo e vai trocar, e entra o Paquetá, entra o Pedro, entra Carrascal, pô, gente, se a gente achar que o Cruzeiro tinha que chegar aqui, passar por cima e abrir 2 gols de vantagem numa fase de oitavas de final da Copa Libertadores, aí nem no PlayStation, né? E no PlayStation você teria que fazer milagre também, porque o elenco vai estar lá, o mesmo, com grandes jogadores. Então, tá tudo em aberto. A gente vai para o Rio de Janeiro aí com total condição. Começa o jogo, tá levando para os pênaltis. Então, o Flamengo tem uma grande responsabilidade aí diante do seu torcedor de ir para cima do Cruzeiro e tentar esta classificação. E o Cruzeiro vai para lá para competir, para jogar. Claro que algumas coisas não foram legais aqui no jogo do Cruzeiro, mas o dia que, num duelo de Copa Libertadores contra um grande adversário, eu chegar e destruir tudo por causa de um empate em casa, em que você sai na frente, tem outras boas oportunidades, mas ao mesmo tempo tem um adversário muito qualificado do outro lado, aí podem me chamar de louco. Nessa aí eu não entro, não consigo entrar. Agora, claro que alguns jogadores a gente espera sempre mais e esses jogadores precisam dar esse sempre mais, principalmente em jogos decisivos. Eu vou falar aqui da questão do Matheus Pereira, que para mim fez um jogo muito abaixo, deu uma melhorada ali no segundo tempo. O primeiro tempo eu destaquei isso durante a transmissão, ficou devendo e ficou devendo muito. Acho que a questão de estar pendurado e também para o Gerson, que acho que cresceu no jogo o Gerson, mas também não começou legal, porque são jogadores que a gente espera muito, né? O jogo do Cruzeiro, quando esses atletas estão num nível alto, ele vai fluir de um jeito que o Cruzeiro vai conseguir muita coisa na partida. Então, acho que isso que faltou, mas do time inteiro aí, dos que começaram, eu não gostei do jogo do Pereira, não gostei do jogo do Rojas, concordo com o torcedor aí quando o torcedor fala sobre isso. O William, para mim, fez uma partidaça, jogou muita bola, isso é importante, né? A gente voltar a confiar no William ali como opção na lateral direita. Acho que a dupla de zaga, o Jonathan e o Fabrício e o Jonathan, fizeram aí um jogo ok dentro do que estava. O Otávio vacilou com os pés, mas para defender, né, que é o principal de um goleiro, né? Eu vi até alguém falando aí, vocês votaram no Otávio, ele errou tudo com o pé. Aqui, a primeira missão do goleiro é com as mãos, tá? Defender. Se ele defender com o pé também, tá beleza. Claro que ele tem que corrigir isso aí desses lançamentos e tudo. Matheus Henrique hoje achei abaixo. O Gerson só cresceu mais para frente no jogo. O Pereira já citei. Ao lado do Rojas, para mim, foram os piores aí do Cruzeiro. Ficaram devendo e muito, principalmente o nosso 10, né? Que é quem
conduz aí o time do Cruzeiro a fazer grandes jogos. E do trio ofensivo, gostei da movimentação do Caio Jorge, acho que aí é a questão de ter mais oportunidades, mas buscou muito. E os dois pontas, o Arroio, pelo golaço principalmente, mas desde o primeiro tempo já estava falando que o Arroio estava jogando bem. E o Wesley, grata surpresa, viu? O Wesley vai ajudar muito, velho. Perdeu aquele gol lá que não podia perder. Um lance difícil, tá? Vou dar uma colher de chá aí. Mas enquanto esteve em campo, ajudou demais. E tomara que tenha condição logo de atuar os 90 minutos, porque vai ser muito importante. Zé Lucas entrou como gente grande ali no meio campo. Kenji não gostei. Acho que entrou apático ali no jogo. E isso é o que a gente fala, né? Os garotos precisam, quando tem a oportunidade, dar a vida, véio. Tem que dar a vida sempre. Então, fica aí a ressalva sobre o Kenji. Quem mais que entrou? O João Costa também hoje entrou aí sem fazer coisa de grande destaque. Mas apenas isso aí sobre os atletas. E gostei do puxão de orelhas do Arthur no Arroio. O Arroio estava bem no jogo até um determinado momento, depois cansou, o que é natural. Precisa melhorar essa condição física, porque aquele tipo de gol ali que ele fez é de quem tem potencial demais, né? Então é por isso que a gente cobra muito do Kenny Arroio e que esse gol aí sirva para dar confiança. Então, para fechar, galera, tá tudo em aberto. A decisão é no Rio e nós vamos para lá com condição de buscar esta classificação. Ah, mas aí o Flamengo no Maracanã é difícil. Aqui também seria como foi difícil. Então, é jogo grande, é jogo que eu queria voltar a estar neste momento. O Cruzeiro voltou e não vou ser aqui mais um para... Nossa, se não ganhou em casa lá no Maracanã, não vai conseguir arrumar nada. O Cruzeiro tinha que ter feito 3-0 no Flamengo para ter alguma condição. Não vou por aí. Futebol tá muito além disso. É ainda um grande adversário com grandes jogadores, mas ninguém morre de véspera. E a gente vai lá pro Rio para tentar essa classificação aí, com tudo igual. Tem a vantagem lá de ter a torcida deles, mas vai ter cruzeirense lá cantando muito. Gramado bom, e é um Cruzeiro que não vai ter aí, de certa forma, essa preocupação com tô pendurado, vou ficar fora do segundo jogo. É o coração na ponta da chuteira. Vimos hoje no Mineirão duas equipes gigantes, duas equipes que jogam para fazer gol, né? 1-1 placar. Para mim foi um resultado justo, placar de empate, poderia ter sido 2-2, 3-3. Não gostei da arbitragem, né? O árbitro cometeu, para mim, 3 erros graves. Primeiro, deveria ter expulsado o Matheus Henrique porque entrou com o pé alto para quebrar a perna do jogador do Flamengo. Felizmente não quebrou, levou só amarelo. O pênalti do Léo Pereira, para mim foi pênalti. Mas bateu no corpo do cara e voltou. Pô, o cara tá com o braço aberto, para mim é pênalti aquilo. E no final agora o pênalti no Matheus Pereira. Pênalti no Matheus Pereira. Né? Só o árbitro não quis ver, o VAR não chamou. Árbitro argentino muito fraco, mas o Cruzeiro mostrou aquilo que o seu torcedor conhece. Jogou para frente, né? O Arthur Jorge até me contrariando, entrou com Arroio, entrou com Gerson e Matheus Henrique, né? E eles deram conta do recado. O Matheus Henrique marca muito mal, né? Ele perdeu uma bola ali que o Arrascaeta meteu para o Bruno Henrique e chutou no travessão. Mas eu acho que, no geral, o resultado foi justo, né? Pelo que as duas equipes apresentaram. O Flamengo chutou mais em gol, mas o Cruzeiro teve grandes oportunidades, né? E tá tudo em aberto. É o que eu falei, gente, o empate, o Cruzeiro vai para o Maracanã com 0-0, com 1-1, né? Então não tem nada perdido, muito pelo contrário. O Cruzeiro fez um grande jogo e mostrou a sua competência e qualidade. Regis Souto, seja bem-vindo, Regis. Olha, vou dizer para você, hein? Na minha visão, pênalti do Léo Pereira porque ele tá com o braço muito aberto. Mas bateu no cara e voltou nele e bateu nele. E o pênalti no Matheus Pereira, porque até o Luiz Roberto, o Paulo César de Oliveira falou que não teve carga suficiente. Quem sabe se teve carga suficiente é o jogador que sofreu a falta, pô. Sabe? Paulo César de Oliveira tem essa mania, não houve carga suficiente. Pô, o cara tocou nele, é pênalti dentro da área, pô.
Ele limpou. A bola já não é objeto de disputa. Se o cara toca nele, é pênalti. Seja bem-vindo, Regis. Boa noite, Jaci. Boa noite à nossa audiência. Jaci, de 10 comentários de arbitragem em jogos do Flamengo, para o Paulo Sérgio de Oliveira, 9 são a favor do Flamengo. Você não percebeu isso até hoje? Um pouco você perceber. Não, eu percebo sempre a favor do Palmeiras. O Não, Palmeiras não, é brincadeira. sempre a favor. Olha, o Paulo César de Oliveira com o Flamengo é um caso de amor. É um caso de amor. Não vou falar o porquê. Mas, olha, foi um jogo como eu esperava. Equilibrado. Nenhuma das duas equipes foi predominante, certo, sobre a outra. Eu acho que tivemos ali 15 minutos depois do gol do Flamengo, onde o Flamengo tentou sufocar o Cruzeiro. Mais, né? E o Cruzeiro conseguiu, depois de 15 minutos, controlar a partida. Agora, uma coisa, né, Jaci? A gente vê a diferença do elenco, não do time. No Flamengo, teve uma coisa bem simbólica, que é a substituição do Pedro, jogador que já jogou uma Copa, né, que entrou no segundo tempo, Paquetá, que já jogou 2 Copas. Aí, do lado do Cruzeiro, entra o Kaique Kenji, menino de 20 anos de idade. Depois entra o João Costa, um menino de 21 anos de idade. Depois entra o Zé Lucas, um menino de 18 anos de idade. E os 3 entraram bem. Os 3 entraram bem. Eu não estou criticando, não. Eu só estou falando que o Flamengo colocou Pedro, experiente, Paquetá, experiente, e o Carrascal, experiente. Carrascal que foi para a Copa do Mundo agora, em 2026. Não jogou pela Colômbia, mas foi convocado. Então, a diferença de orçamento é muito grande. Mas, como você disse, é jogo aberto, lá para o Maracanã, certo? O time do Cruzeiro vai ter a volta do Romero, que é uma peça importantíssima na marcação. Hoje o Matheus deu sorte, que aquele era um lance de expulsão. É verdade. Né? Deu sorte. Se fosse a arbitragem brasileira, expulsava. Até outros árbitros estrangeiros também expulsariam. Mas é jogo aberto. Está na volta para o Maracanã aí para a decisão.